Sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e iniciamos mais um programa, a Bíblia do Mundo de hoje. Bem, nessa sexta-feira, como em todas as outras do ano, o programa é proativo. Volta-se não para a sexta-feira da 33ª semana, mas olha já para o domingo no qual celebramos o encerramento do ano litúrgico, o domingo de Cristo, Rei do Universo. E ouçamos então, imediatamente, o Evangelho que encerra a leitura de São Mateus. Lembre-se que esse ano A, ouvimos integralmente o primeiro Evangelho do cânon, São Mateus. Na outra semana, primeira do Advento, vamos ouvir, já em dezembro, o Evangelho de São Marcos, que é o Evangelho B, o segundo do cânon. Este Evangelho será plenamente e profusamente pregado e ouvido até novembro de 2024. Quando então, no advento de 2024, em dezembro, ouviremos o terceiro Evangelho, o Evangelho de São Lucas, nos seus 24 capítulos, enquanto esse ano ouvimos os 16 de São João. Portanto, uma leitura contínua dos Evangelhos. E ao quarto Evangelho caberá os dias de Natal, Epifania, domingos da Quaresma e depois quase todos os domingos da Páscoa. Ouçamos esse último Evangelho do ano litúrgico. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os seus anjos, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa ovelhas de cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e me recolhestes. Não tinha roupas e me vestistes. Estive doente e vieste visitar-me. Estava na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe dirão: Senhor, quando é que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando é que te vimos peregrino e te recolhemos, ou sem roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e te fomos ver? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Dirá então aos que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Era peregrino e não me recolhestes. Estava sem roupa e não me vestistes. Estive doente na prisão e não me fostes visitar. Então também eles lhe hão de perguntar: Senhor, quando te vimos com fome e com sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não te prestamos assistência? Ele lhes responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. Estes irão para o suplício eterno,
e os justos para a vida eterna. No domingo de Cristo Rei, temos essa imagem do juízo final. Cristo no seu trono glorioso há de sustentar os justos e condenar os injustos. O juízo final é um momento no qual os homens não podem mais escapar à vontade de Deus, que premia e castiga. Simples assim. Tanto que podemos ver o texto dividido em duas grandes partes. Uma introdução, uma palavra aos justos e uma palavra aos iníquos. As duas referências têm em comum esse grande traço, esta novidade, que iremos ainda explorar na segunda-feira. Mas comecemos a ver o texto. Primeiro, Jesus está comunicando. Veja, interessante, Jesus diz a seus discípulos, se trata de revelação, não é parábola, não é o rei que vai viajar e volta. Está afirmando. E ele se afirma através do título Filho do Homem, como aquele que assumirá plenamente a glória de Deus, aquele que se apresenta, segundo Daniel, vindo das nuvens para governar a terra de modo definitivo. Por isso a corte de Deus o acompanha, os anjos e o trono. Sabemos que no centro do livro do Apocalipse há um trono branco, vazio, que depois será ocupado pelo Cordeiro. O Cordeiro está sempre no trono branco de Deus. E em torno do trono de Deus, glória. Anjos, arcanjos, querubins, serafim, 24 seres viventes, a corte, todos glorificam a Deus. Além da multidão dos justos que seguirão Cristo até o seu trono, estes são aqueles bem-aventurados. Ocorre imediatamente ao sentar-se em seu trono, e essa ideia de se sentar no trono tem duas validades. A primeira é ensinar. Por isso, lá no Sermão da Montanha, ele sobe a montanha, senta-se e começa a ensinar. A segunda é a do juiz. Na sua tribuna, ele se senta para julgar. Quem fica de pé são os réus, aqueles que foram acusados, que passam por um processo de análise, de discussão, que vai lhes atribuir a condenação ou a absolução. Por isso, é muito importante não pensar que a minha vida ninguém sabe dela. Sou muito discreto e ninguém sabe da minha vida. Ninguém quem? Seu vizinho, sua mãe, seu pai, seu irmão. Eles podem não saber. Mas aquele que está no trono sabe. Conhece todas as almas, uma por uma. Lá no Apocalipse, na seção das cartas, a primeira frase de Cristo à igreja é: eu te conheço. Sim, se conhece. Eu te conheço. A onisciência de Deus, presente. E as nossas vidas não estão escondidas aos olhos daquele que está no templo, sobretudo no trono, para salvar ou condenar. E aqui salvar e condenar não é somente um dueto, é a justiça. Nessa terra, injustos vencem, são protegidos por um judiciário distorcido,
iníquo, mas o juiz justo jamais absolverá condenados e jamais condenará o justo.